Vamos continuar com a resolução das questões do módulo 12 sobre controle de constitucionalidade. Essa é a segunda aula de resolução de questões e nós vamos agora resolver a questão 9. A questão 9, ela diz respeito ao controle difuso, ao controle concreto de constitucionalidade. O enunciado vem assim redigido. O controle da constitucionalidade das leis por vias de exceção tem como característica: letra A declaração de inconstitucionalidade ter efeito erga omnes, ou seja, oponível a todos. Não. Essa não é uma característica do sistema difuso de constitucionalidade. Não há, portanto, como se marcar essa opção como correta. Opção B. Ser promovido por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade. Com certeza não. O controle difuso é o reverso da moeda. No reverso da moeda a gente tem um controle, no outro lado da moeda a gente tem um controle concentrado. Letra C. A possibilidade de ser promovido por qualquer órgão do Poder Judiciário. Isso é um fato. Qualquer órgão do Poder Judiciário, entenda-se que tenha jurisdição. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário que é desprovido de jurisdição, logo ele não vai exercer o controle de constitucionalidade. Isso tem que ser devidamente frisado. É claro que a questão é superficial, a questão não entra nesses detalhes, mas uma questão mais doutrinária, essa opção estaria errada. Essa opção estaria errada. Tá? Porque existem órgãos, ou existe um órgão do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, criado pela emenda número 45 de 2004, e esse órgão não exerce controle de constitucionalidade, porque é desprovido de jurisdição. Letra D. A necessária intervenção do Procurador-Geral da República, no controle difuso, absolutamente. O Procurador-Geral da República vai ser ouvido como custos legis em qualquer processo que tramite no Supremo Tribunal Federal, e claro, especialmente nos processos onde a competência originária do Supremo Tribunal Federal, e entre esses processos, entre essas ações, estão as ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade, etc. Letra E. Ser de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, se ele é difuso, exatamente difuso, ele é aberto, desde o órgão judicial de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Esses órgãos todos têm competência para conhecer do sistema difuso. Portanto, dentro das limitações técnicas da questão 9 e da sua superficialidade, a única opção correta é a opção C. Questão 10. Todas as alternativas são incorretas, exceto. Muita atenção nesse tipo de enunciado. A negação da negação é a afirmação. Todas são incorretas, exceto, então ele quer a única opção que seja correta, ok? Vamos lá. A. Presume-se que todas as leis e atos normativos são inconstitucionais até prova em contrário. Errado. O princípio de hermenêutica que norteia esse tema é exatamente inverso. É o princípio da presunção da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Presume-se que todas as leis e atos normativos são constitucionais até que venha uma decisão judicial em sentido contrário, seja no sistema difuso, que vai atingir apenas aquelas partes que litigam, seja no sistema abstrato, concentrado. Uma das questões mais polêmicas desses últimos meses tem sido exatamente a lei que obriga o uso do bafômetro, Essa lei, me parece, como eu já dissertei aqui em outros momentos do curso, flagrantemente inconstitucional. Só que essa lei, como toda lei, é revestida de uma presunção de constitucionalidade. Até que veio uma decisão com eficácia oponível a todos, no sentido de ser a lei agressiva ao inciso 63 do artigo 5º da Constituição, que diz que o preso tem direito de permanecer calado, ou seja, o princípio da não autoincriminação, que exclui da responsabilidade do acusado a produção de provas que possam incriminá-lo. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade imputada ao Estado, através dos seus aparelhos persecutórios, dentro do chamado devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa. Então, essa lei, ela é uma lei constitucional, presumidamente constitucional.
em uma outra ação difusa, se conseguiu se extrair de algum juiz uma medida cautelar que determina que para aquele indivíduo a lei é inconstitucional, e esse indivíduo em particular anda com essa medida cautelar no porta-luva do seu carro. Agora, no genérico, o Supremo ainda não se pronunciou pela inconstitucionalidade dessa lei e de tantas outras leis que nós sabemos têm um viés de inconstitucionalidade, possuem indícios fortes de inconstitucionalidade. Enquanto isso não acontece, a lei está valendo, porque a lei é dotada de presunção de compatibilidade com a Constituição. E a gente viu que essa presunção de compatibilidade com a Constituição, ela deriva do próprio sistema preventivo de controle que ocorre durante a tramitação do projeto de lei, as comissões de Constituição e Justiça das casas, o plenário das casas, o veto do presidente, que pode ter como fundamento uma inconstitucionalidade percebida por ele no projeto de lei que se apresenta para que ele o sancione ou vete. Então, há vários sistemas de controle preventivo de natureza política, feitos por órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que se efetivamente funcionarem, justificam plenamente essa presunção de que a lei, ao emergir no ordenamento jurídico, emerge compatível, tanto material quanto formalmente, com a Constituição. Afinal de contas, dentro da concepção da soberania do direito natural, a Constituição é a fonte matriz de todas as demais normas jurídicas do país, que, portanto, devem ser compatíveis com ela. Daí essa ideia de que a opção A está incorreta, porque nunca se presume a inconstitucionalidade. Presume-se, ao contrário, a constitucionalidade da lei. Opção B. A legitimação ativa para a propositura da ação de inconstitucionalidade por omissão somente pertence ao Procurador-Geral da República. Absurdo, não é? Vimos no artigo 103 caput que isso não é verdade. O Procurador-Geral da República é o único que pode propor representação de inconstitucionalidade interventiva, mas a ação por omissão segue o rol de legitimados dos 9 incisos do caput do artigo 103. Letra C. A ação direta de inconstitucionalidade não admite contraditório. É uma afirmação um tanto quanto peremptória. Se, por um lado, alguns autores afirmam que não há contraditório porque se trata de um processo abstrato, por outro lado, nós aprendemos aqui que o papel do advogado-geral da União na ação direta de inconstitucionalidade é defender a União. Então, ele pode defender a União estabelecendo argumentos desfavoráveis à tese esposada pelo agente provocador, ou seja, advogando que a norma impugnada ela é constitucional, e ele também pode, em alguns casos, entender que os interesses da União colidem com os interesses do agente provocador e advogar a tese idêntica do agente provocador, a tese da inconstitucionalidade abstrata da norma impugnada. O termo, talvez, aqui não esteja bem colocado, porque, tecnicamente, a gente pode afirmar isso não é um contraditório, mas essa digressão, apesar do termo não estar bem colocado, é perfeitamente aceitável dentro dos moldes processuais, da liturgia processual estabelecida pela Constituição e pelo próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal acerca da ação direta de inconstitucionalidade. Então vamos considerar essa opção incorreta. Letra D de dado. O cidadão pode propor ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo federal que contraria a Constituição da República. Infelizmente, o cidadão não está entre os legitimados do artigo 103, portanto, não é possível a ele promover uma ADIM, pelo menos por enquanto. E a opção é possível a concessão de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. O artigo 102, inciso 1, a linha P de papai, cria essa possibilidade e nós vimos exaustivamente como é que isso funciona. Portanto, a única opção
correta, né? Todas são incorretas, exceto a exceção, a única correta é a opção E. Questão 11. No que tange à ação incidental de inconstitucionalidade, pode-se afirmar que, letra A, obedecerá sempre o método concentrado. Não, é uma ação incidental. Então, a arguição incidental está para o sistema difuso de competências, assim como a arguição principal direta está para o sistema concentrado de competências. São dois modelos de controle judicial preventivo. Letra B. A sua sentença terá efeitos interpartes. A legitimidade ativa é plural e o controle somente admite o sistema difuso. Essa me parece a correta. Traz aí características marcantes daquela trilogia que caracteriza, a trilogia conceitual que caracteriza o sistema difuso. Arguição incidental, sistema difuso ou aberto, efeito da decisão interpartes. Opção C. Não depende de uma ação principal referente ao mérito da questão discutida no juízo. Claro que depende. Se o pedido é um incidente, se a arguição é incidental, é porque é uma arguição acessória a um pedido principal. Letra D. Sua legitimação ativa é idêntica à da ação direta de inconstitucionalidade. Claro que não, né? Qualquer pessoa que satisfaça as condições jurídicas para o exercício do direito de ação, que é um direito público subjetivo, poderá promover a arguição incidental, tanto o autor quanto o réu, em qualquer processo judicial, inclusive em ação popular, em ação civil pública, conforme já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a opção é, somente o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgá-la, exatamente o inverso, né? Qualquer órgão do Poder Judiciário, dotado de jurisdição, tem competência para processar e julgar a arguição incidental, por isso que o sistema é difuso e aberto de competências. Portanto, a questão 11, a única opção correta é a letra B de bola. Questão 12. Tendo em vista o sistema de controle de constitucionalidade das leis e atos normativos proposto pela Constituição Federal, não é correto afirmar que, não é correto afirmar. Quer dizer, ele quer o quê? Ele quer incorreta. Todas estão corretas, menos uma. Letra A. Estados-membros estão obrigados a seguir o sistema federal de controle, princípio da simetria constitucional, assim age, assim impõe. Portanto, os Estados-membros devem seguir o modelo federal, o modelo estabelecido pela Carta da República. Opção B. O controle repressivo será, em princípio, exercido por um órgão de natureza jurídica. Controle repressivo será exercido, de preferência, por um órgão de natureza. A gente viu exceções, vamos trabalhar ali outras questões, exceções desse tipo, mas os órgãos judiciais, tipicamente, para usar uma linguagem de Najib Slab Filho, tipicamente exercem o controle de constitucionalidade. Muito bom. Letra C. Existem 4 possibilidades de controle abstrato. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação por omissão, a representação de constitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ficou faltando uma modalidade aqui, que é exatamente a ação direta de constitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade. Em razão dessa omissão, me parece que a opção C é a única incorreta, mas vamos avaliar a opção D e a opção E também. Opção D. O juiz singular pode declarar lei inconstitucional em sentença de primeira instância, independentemente de provocação de uma das partes litigantes. Exatamente. O juiz pode declarar para alguns autores, reconhecer para outros, mas isso já é uma firula processual, mas o fato é que o juiz, de ofício, isso ficou claro ao longo da nossa exposição teórica, o juiz de ofício pode sim reconhecer que uma lei é inconstitucional, analisando um caso concreto, um juiz de primeira instância avaliando uma situação concreta. É interessante que o candidato perceba que, nesse caso, estamos falando de um juiz monocrático, um juiz de primeira instância, ok? Isso já não aconteceria num tribunal, né? E a opção é, no sistema concentrado, o efeito da sentença será sempre erga omnes.
Ora, sim, não é? Sim, será sempre erga omnes. Se o sistema é concentrado, a decisão vai ter eficácia erga omnes, não necessitando do Senado Federal ou de nenhum outro órgão tipicamente legislativo para que aquela decisão atinja a todos indistintamente. Até a próxima aula.